Esse vídeo aqui vai falar sobre a teoria do caos, que na verdade acrescenta um fator importantíssimo dentro do mundo DevOps. Porque isso acabou sendo uma revolução também do ponto de vista da engenharia da resiliência, ou a gestão de serviços altamente estáveis. Vamos voltar um pouco na história. Se nós sabemos, historicamente, que sempre acontecerão falhas em produção a partir das soluções que nós apresentamos, isso pode, em algum momento, ser talvez uma falha insignificativa, como pode ser uma coisa que possa eventualmente afetar em forma imensa, um impacto grande para a organização. A questão é como conseguimos nos posicionar frente à falha. Que tipo de ações nós fazemos para conseguir minimizar esses impactos? Nós lembramos que as práticas tradicionais envolvem um acréscimo de burocracias para tentar evitar fazer mudanças em produção. Então, isso em DevOps é inevitável, ou seja, nós faremos com maior frequência mudanças em produção. Então, a questão é, se eu sei que irão acontecer falhas, qual vai ser a solução frente a elas? Então, uma parte importantíssima, dentro inclusive citada amplamente no livro do Manual DevOps, o Handbook, fala da terceira maneira. Falamos da primeira, onde não temos o fluxo, a gente fala bastante sobre o fluxo e muita gente para por aí, quando estamos falando da implantação ou adoção das práticas DevOps. Automação, Jenkins, fluxo automatizado, etc. Mas a organização precisa também se reposicionar frente às falhas, de uma maneira a criar aprendizagem. A aprendizagem é fundamental para conseguir refletir no que podemos melhorar. Só que, como nós sabemos, a arquitetura, a solução, a composição das soluções que nós estamos gerenciando são cada vez mais complexas. E sempre existirão espaços cegos, na qual a gente somente tem o efeito de uma falha e não necessariamente uma previsibilidade delas. Então, o que fez, por exemplo, a Netflix se reposicionar com uma série de técnicas chamadas do exército simiano, o exército de macacos? O que eles pensaram? Nós precisamos mudar o comportamento, as técnicas, a automação, as práticas, as disciplinas, focadas em estabilizar a solução frente a falhas. Ou seja, eles começaram a testar em produção, uma coisa que talvez em forma clássica seja uma coisa completamente proibida. Eles começaram a arriscar em ambientes claramente controlados. Se eu consigo provocar uma falha e consigo rapidamente, a partir dessa falha, ser resiliente, ou seja, resiliência significa a capacidade de voltar ao estado de saúde, certo? O mais rapidamente possível. Se eu consigo criar mecanismos de autorrecuperação, eu posso sobreviver rapidamente a uma falha. As falhas eu investigarei, estruturarei modelos de aprendizagem, causa raiz, certo? Vamos colocar mais testes a partir da aprendizagem da própria falha, vamos fazer todo um processo, certo? Altamente colaborativo para conseguir evitar que essa falha volte a se materializar. Mas a falha aconteceu. Esse é o ponto fundamental. E a partir daí eu consigo aprender a partir das falhas em produção de maneira muito rica. E o exército simiano, o exército de macacos, começou a ser formulado para tentar provocar falhas, e de fato acontecia, a partir desses robôs, que foram estruturados com vários tipos, desde falhas locais em máquinas até cluster, data center inteiros e regiões, certo? E inclusive continentes, que é o dia do jogo. A ideia realmente é conseguir fortalecer os mecanismos de autorrecuperação a partir das falhas. E uma vez acontecidas, aprender com as falhas propriamente. Será que estou preparado para uma falha geral?
Será que meus processos, meus planos de continuidade, meus planos de autorrecuperação estão sendo eficazes? Só testando. Então, a grande revolução, né, se nós pensarmos que a Netflix, historicamente, ela se posicionava no mercado como uma empresa que disponibilizava vídeos, né, filmes para seus clientes, passou a mudar seu posicionamento estratégico a partir de um objetivo diferente: trazer uma experiência de prazer a cada um dos seus assinantes. E a experiência de prazer está muito além de simplesmente escolher qual filme vou assistir. Tem a ver também com a experiência que o usuário tem assistindo o filme. Não tem coisa pior que no momento que a cena está, talvez, na parte mais emocionante, o filme para. A falta dessa disponibilidade cria um impacto negativo frente à empresa. Vocês sabem, a Netflix começou a ter valores bastante acessíveis, o que fez com que ela começasse a crescer, tendo que sustentar a capacidade de atender esses vídeos de maneira muito rápida. Falhas por falta de capacidade poderiam ser realmente extremamente comprometedoras com a imagem, com a organização. Então, de que maneira eu consigo me reposicionar frente a um problema de falhas? E essa foi realmente uma revolução, técnicas que eles desenvolveram que hoje são acrescentadas dentro das práticas e disciplinas básicas do DevOps. A autorresiliência é importantíssima, né? Quando nós pensamos que quando acontecem falhas, eu tenho que ter mecanismos de autorrecuperação. Veja, se eu sou mais proativo ou mais reativo, a autorrecuperação me permite encurtar o tempo de disponibilidade, minimizando o impacto. Imaginem que alguém que está assistindo em um lugar, acontece uma falha em algum data center que está atendendo esse filme, automaticamente ele é direcionado para um outro lugar. E ele continua assistindo a partir de uma série de técnicas aí, de buffers, dando continuidade, sem que ele seja afetado. Essa tecnologia que permite que as falhas possam acontecer sem que isso impacte o cliente final foi a grande mudança, a contribuição, que finalmente foi materializada, uma vez que começaram a acontecer falhas nos data centers da própria Amazon, onde eles estavam localizados, e isso não estava afetando a própria Netflix. Como assim? A infraestrutura está falhando e a Netflix continua funcionando? Como assim? E aí foi develado justamente essa estratégia fantástica. Quais são os impactos, nós pensamos do ponto de vista cultural, dentro da própria organização? Historicamente, nós profissionais de TI sofremos uma pressão gigantesca quando falhas acontecem. Temos até uma sala especialmente formulada, esperando que coisas desse tipo aconteçam. A War Room, a sala de guerra. Ou seja, é uma sala que já no nome já tem uma tensão bastante forte. Imagine que as falhas acontecem e eu não sou chamado a participar de uma reunião de crise. Simplesmente as máquinas conseguem disponibilizar novas máquinas sem intervenção humana. É um show. Essa técnica nos permite eventualmente rever a maneira como nós fazemos a sustentação, como nós resolvemos incidentes, como nós resolvemos causa raiz, como nós reflexionamos em cima de uma organização que precisa aprender frente às falhas, mais do que punir as pessoas que participam dessa gestão de serviços. Se você se interessou pelo tema, se você vê que isso pode caber dentro da sua organização, se você quer saber um pouco mais, certo? Por favor, compartilhe esse vídeo, curta, comente, certo? Que, inclusive, nos provoque com novos temas associados, logicamente, ao DevOps, que poderão realmente trazer alguma contribuição dentro da nossa vida profissional.